Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o Maurício, então, sou integrante do Pagos desde 2012 e o meu tema de estudo é a relação entre turismo e paisagem, né? Então a proposta é eu falar um pouco sobre como é que eu trabalho essa relação, não tentando focar tanto no objeto, né? Mas sim na metodologia. Então esse já é um dos quantos vídeos que eu tento fazer para vocês, mas eu acabava focando muito no objeto. Vou tentar me focar mais na questão metodológica, né? Só um pouco, então, como é que eu entendo essa relação do que seria a paisagem, né? A paisagem, como uma categoria, ela se diferencia do espaço justamente por ser um ponto de vista, um recorte. Então, ela não abrange o todo, como é o caso do espaço, né? Enfim, o Lacoste fala, né, da paisagem com esse ponto de vista sobre o espaço. Então, nesse sentido, a relação da paisagem com o turismo, um ponto de vista implica no quê? Implica numa intencionalidade, né? Então essa intencionalidade turística é que, digamos assim, vai adjetivar essa paisagem que eu estou estudando, né? O que seria essa intencionalidade turística? Então seria uma intencionalidade buscando uma relação, enfim, estética, recreativa, de vínculo com o mundo, né? Que é, portanto, diferente de uma intencionalidade militar ou de uma intencionalidade científica, né? Como é que eu tenho feito, né, esses estudos sobre a paisagem e essa relação com o turismo? Vou citar dois casos, dois exemplos de pesquisa que eu trago aqui para vocês. Um deles é Foz do Iguaçu e o outro é Porto Alegre, né? Eu coloquei essas imagens aqui enfim, propagandas de viagem só para a gente ter em mente assim o quanto o turismo ele acaba utilizando a paisagem também como um discurso de marketing, de propaganda, né? Só que para além de uma precificação ou de uma comoditização da paisagem, assim, eu procuro entender como é que se construiu essa intencionalidade sobre o espaço, que tornou, enfim, fez com que as pessoas se disponham a pagar, não sei quantas vezes aqui o pacote aéreo para o Rio de Janeiro ou, né, para Búzios, Salvador, enfim, por que a praia se tornou um local aprazível de ser visitado? Isso não foi sempre assim, né? E quais são os códigos estéticos, os cânones, né, de como é que eu tenho que aproveitar a praia, né? Como, por exemplo, brincar na areia com um filho, ou, não sei, tomar banho de mar, e como isso vai mudar, enfim, de praia para praia. Diferente, por exemplo, do século XVIII, que eu tinha que tomar o banho frio lá e ter os três calafrios, né? Então, essa relação, esse vínculo do turista com a paisagem, ele vai mudando ao longo do tempo também, né? Então aqui o primeiro na minha dissertação foi sobre as cataratas do Iguaçu, né, em que eu procurei estudar justamente como que essa paisagem se tornou um objeto de intencionalidade turística, né, como é que ele se transformou em turismo, como é que foi essa transformação no olhar sobre as cataratas, e por um outro lado também como é que os visitantes significam essa experiência com aquela paisagem. Então por que alguém, não sei, sai lá da China, fica 20 e poucas horas dentro de um avião para ver aquela queda d'água, né? O que tem ali que desperta essa emoção nos sujeitos, né? E um outro objeto de estudo que eu tive foi Porto Alegre, né? Então, como é que a cidade de Porto Alegre se inseriu nesse discurso turístico, né? Se tornou um objeto dessa intencionalidade turística, por mais que, enfim, isso ainda seja um pouco uma questão de controvérsia, né? Mas a minha intenção era justamente estudar essa controvérsia, o que a gente está entendendo por turismo, né, a partir de Porto Alegre, como é que ela assume essa questão, né? Dentro do estudo da paisagem, então, eu percebo a paisagem, né, assim, acho que como é um ponto comum do Pagos, né, ela tendo como, de certa forma, três pontos de tensão, né, que vão fazer com que circule esse processo, né? Digamos, por um lado eu tenho a materialidade, se eu pensar no caso das Cataratas do Iguaçu, então aquele o rochedo de basalto enfim, o rio caindo, toda a questão da vegetação, né? Por um outro lado eu tenho uma representação que vai não só descrever ou realizar pinturas ou tirar fotografias sobre aquela paisagem, mas que essa representação ela está imbuída de uma série de códigos, né, estéticos sobre aquilo, que, enfim, que seria uma paisagem matriz, né, como fala o Bert. E só que a paisagem ela não se reduz só a essa dinâmica entre o material e o representado, né? Ela também tem um caráter prático, um caráter de apresentação, digamos assim, quando o sujeito se coloca diante daquilo, né, e atua naquela paisagem, fazendo com que essa representação, essa materialidade, essa prática que ele está vivenciando interajam ali. Então,
E no caso do turismo isso é muito claro, assim, o quanto as pessoas se deslocam para terem uma prática em relação àquela paisagem, né? Para, sei lá, eu vou para a praia tomar um banho de mar, as pessoas surfarem, ou no caso das cataratas, né, se molhar na água. Então esse contato prático e próximo, né, ao mundo, não só representado. O que vale também para outros casos, como o caso do estudo do Parque da Redenção, que eu acho que já devem ter comentado na aula, né, como a gente fez esse experimento para buscar atuar justamente nessa questão da, enfim, da prática das pessoas, né, e a partir de uma controvérsia, então, discutir as representações que estavam ali postas, né. Enfim, essa questão da paisagem, ela é uma categoria inter ou transdisciplinar, digamos assim. A gente tem esses diferentes olhares, né, que buscam dar conta, ou não dar conta, mas procurar a paisagem como objeto de estudo, né. Então aqui no caso das Cataratas do Iguaçu, como eu coloquei para vocês, né, como é que eu fiz então, como é que foi a prática do meu estudo, né. Eu buscava entender essa relação dos sujeitos turistas, né, com essa paisagem, e aí então para isso eu escolhi algumas estratégias. Uma delas foi a observação, né? Então ficava lá justamente observando o parque, como é que as pessoas interagiam, né? Como é que era essa interação delas com as cataratas, e para isso eu usei um gravador em que eu ia fazendo uma espécie de um diário de campo. Uma outra estratégia que eu utilizei foi realizar entrevistas com os sujeitos, né? Entrevistas semi-estruturadas. E aí então nesse processo, né, além do roteiro, é interessante a gente ver assim o quanto depois de um certo tempo que tu já tem algumas respostas, vão emergindo outras questões que tu coloca para outros sujeitos, né? E aquilo vai, digamos assim, fechando um pouco a teoria. Então, uma coisa que me chamava a atenção, por exemplo, é que o pessoal me dizia: eu me sinto super calmo aqui nas cataratas, é uma coisa que me tranquiliza, né? Poxa, como é que tu vai se tranquilizar com esse monte d'água? Como é que é isso, né? E aí então eles começavam a me relatar essa dimensão de estar conectado, de sentir que estão conectados com algo maior, digamos assim, maior do que eles, né? E o quanto isso traz uma sensação de alívio, de calma ou de sentido, né? E aí então me colocou uma outra estratégia, então além dessa prática de campo, né, das observações e da entrevista, que é um pouco a pesquisa bibliográfica, né, em que eu procurei ver desde quando então as Cataratas do Iguaçu são apresentadas como uma paisagem turística, né? E não só turística, quais são os diferentes discursos que surgiram sobre ela. Então a gente tem desde uma sociedade colonial até um discurso científico, né? Chegando no turístico, que também evoluiu ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, os parques nacionais antes não tinham essa conotação de preservação da biodiversidade que tem hoje, por exemplo, né? Era muito mais uma questão estética. E aí nessa pesquisa sobre essa trajetória das cataratas, né, eu encontrei um pouco com a ideia da estética, de um sublime, né, que é justamente um sentimento em relação à natureza como uma alteridade, né, e como uma natureza que me impõe um certo medo, né, uma potência, mas que ao mesmo tempo é uma fonte de beleza, é uma fonte de inspiração. Então, o quanto aquele relato dos visitantes que eu percebi nas cataratas se encaixava um pouco com essa estética do sublime, né? Assim como no estudo da paisagem, e aí já mais talvez pelo viés das artes, né? A gente vai ver essas várias escolas estéticas de modos de representar a natureza e a própria paisagem e os sentidos que se atribuem a isso. Então esse é um ponto de entrada que eu acho que também aparece no trabalho de outros colegas e é bastante válido, né? Para a gente buscar se inserir assim nesse conjunto, né? Bom, o outro estudo então que eu fiz foi sobre Porto Alegre, né? E aí então a principal instrumento metodológico que eu utilizei não foi a pesquisa de campo, enfim, em loco, né? Com entrevistas, com observação, mas foi principalmente os guias de viagem, panfletos turísticos e outros tipos de documentos. Então eu juntei um corpus, né, de 135 documentos e eu fiz vários tipos de análise em relação a isso, em que eu consegui ir percebendo mais ou menos desde quando que surge essa intenção turística sobre o espaço de Porto Alegre, né? Ou seja, que as pessoas deixam de visitar Porto Alegre apenas por uma questão de comércio ou por uma intencionalidade militar, como também é o caso de algumas aquarelas, e passam a perceber naquele espaço algo bonito, algo prazeroso, algo interessante de ser visto, né?
como por exemplo uma excursão pelos morros lá de Teresópolis, né, ou pela Zona Sul, ou mesmo o próprio centro, né, o mercado como pitoresco, a Ponte de Pedra, enfim. E aí então eu tenho todo um processo metodológico de como tratar esse material, que são os guias, né. Então, primeiramente, tem uma questão cronológica, né, e de distribuição temporal, de como é que isso foi se colocando. Então a gente percebe que dos anos 2000 para cá, ou 90 para cá, essa intencionalidade turística e o turismo sobre a cidade aumenta bastante. Isso tem a ver com uma série de processos de globalização, enfim, né, e da cidade se afirmando como uma marca, digamos, nessa competição global. Era muito a questão do fórum, né? Não sei se vocês se recordam. E aí, então, por um lado, né, eu tenho nesses documentos essa distribuição, mas eu também tenho ali explicitado um certo discurso, uma série de arranjos que se colocam, umas situações que são evocadas, né, como, por exemplo, bom, se o visitante tiver tanto tempo, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que passar por aqui, tem que passar por ali. Então, esses guias são uma certa normatização desse espaço, né? Como o próprio guia já diz, é um modo de uso daquele espaço, um modo de relação que os visitantes deveriam ter com essa paisagem. O quanto, ao estabelecer essas regras sobre esse espaço, eu também estabeleço isso do ponto de vista, por vezes, de um anfitrião que quer que determinada cidade ou determinados ideais de cidade sejam vistos ali, né? Ou, enfim, por algum forasteiro, como é o caso dos guias estrangeiros, né, narrando Porto Alegre. E a partir desses guias também eu consegui perceber essas várias iniciativas de turistificação da cidade, né? E um outro elemento também foi as práticas dos lugares, como é que, enfim, o que se faz em cada lugar, o que se pratica, né? A partir disso eu consegui elaborar uma cartografia também dessa Porto Alegre turística. Então esse estudo ele não entra diretamente na categoria paisagem, talvez, né? Mas essa metodologia dos guias e trabalhando com análise de discurso, alguns autores que me ajudaram bastante foi o Dominique Manguenot, né? Me auxiliaram bastante, talvez seja um ponto de partida interessante, né? Para alguns. Aqui um exemplo, né, enfim, essa mosca aqui, desses guias de viagem, né, e de analisando, por exemplo, aqui toda uma história de, enfim, em quadrinhos, normatizando de certa forma o que seria uma visita a Porto Alegre, né, e como é que essa paisagem, no caso aí, é apreciada e é posta, né. Então a gente vê assim no caso do turismo quanto essa intencionalidade vem aumentando, no próprio aumento do número de visitantes e quanto é mais comum as pessoas se perceberem nesse contexto de visitantes, né, nessa situação. E isso acaba sendo, de certa forma, um gênero comum, como diz o Michel Lussot, ou seja, uma coisa compartilhada entre um brasileiro, um chinês, um tailandês, todos se encontram em algum momento numa situação de serem turistas, então fica as pessoas visitando como é que é essa relação com o mundo, né? Aqui um mapa que coloca um pouco essa expansão desse tipo de intencionalidade, assim como é, né? Por que eu estou falando isso? Porque o turismo ele acaba emergindo junto com essa própria noção de paisagem, né? De valorização estética do mundo, ali pelo Renascimento e por esse interesse em relação à natureza e acaba colonizando os diferentes espaços em relação a isso, né? Como é o caso aqui do interesse, né, dessa questão da educação, com a questão das viagens, né, e com a questão do Grand Tour. Essa saída de uma cidade medieval fechada e uma busca por essa natureza, que agora vai assumir novos valores, né, e vai, de certa forma, levar esse modo urbano que é o turismo, né, para diferentes tipos de espaço ou de paisagem, a gente pode colocar assim, como a praia, montanha, campo, né, e o quanto isso vai atuar também na transformação da própria cidade, né, de sair de uma cidade industrial e talvez uma cidade que se coloca como um setor de serviços globalizada vinculado ao turismo, né? Como é que são essas transformações e como isso implica, né, em mudanças na paisagem, no território, enfim, outras questões. Mas o que eu queria ressaltar aqui, então, era um pouco justamente essas questões metodológicas, né, que eu utilizei. Então, as ferramentas, por um lado, essa questão das entrevistas, no caso das cataratas, a observação nos espaços, essa pesquisa bibliográfica e análise de discurso do que aquela paisagem, como é que ela está sendo construída, digamos assim, né? Quais são os cânones que estão colocados ali, como é que é essa matriz, usar o termo do Berck, né?
por um outro lado, como é que é a prática